Bíblia diz: sejamos sempre fervorosos na oração. Amém, queridos? Nós não podemos orar como se estivesse derrotado. Temos que orar com ações de graças. Temos que orar com vitória. Tá? E eu tenho certeza que o Senhor já falou contigo. Amém? O Senhor já agiu em nosso meio de maneira poderosa, de maneira maravilhosa. E Ele continuará a falar através da sua palavra, que é extraordinária, tá? Eu quero ler com vocês um texto que se encontra no livro de Abacuque. Abacuque, capítulo 1, capítulo 2, melhor dizendo, verso 1, 2 e 3. Só esses 3 versículos. Vamos discorrer em algumas outras ideias aqui, oriundas também desse texto. Abacuque, capítulo 2, verso 1, 2 e 3. Amém? Então, eu vou ler esse texto em 2 versões, tá certo? Mas dá para você acompanhar porque são sinônimos, mas enriquece a nossa compreensão. Diz assim o texto: permanecerei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre o baluarte, aguardarei para ver o que ele me dirá e que resposta terei à minha queixa. Essa é a versão NVI. No verso 1, mesmo verso, na versão na linguagem de hoje, diz assim: vou subir a minha torre de vigia e vou esperar com atenção o que Deus vai dizer e como vai responder a minha queixa. Vamos ler apenas esse versículo 1. Amém? Daqui a pouco nós vamos ler o restante. Vamos orar? Estenda suas mãos para cá, ora por mim. Ora pelos teus irmãos, pede a Deus para que Ele abra nossa mente, nosso entendimento. Pai, em nome de Jesus, fala conosco de maneira poderosa, que não seja eu, mas que eu seja somente um cano, aquele que transmite, aquele que leva, mas que o Senhor faça, que o Senhor realize. Toma assento aqui comigo nesse altar, fala com a tua igreja, fala com o teu povo, manifesta o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos, eu quero meditar com vocês nessa noite sobre a visão antecipa a ação. Amém, queridos? Diga assim: a visão antecipa a ação. Ela vai dar um norte do que eu devo fazer. Ela vai dar um norte, a visão. Ela vai me preparar para uma ação antecipada, para que ela venha a acontecer. E então estamos diante de um texto muito lindo, e aí não sei quem pode colocar aquele projeção que eu mandei para vocês aí em PDF, tá? Se conseguir, se não conseguir, não tem problema. Estamos diante de um texto, o qual você precisa entender o seguinte: Abacuque diz assim: Ele dará resposta à minha queixa. Então, em primeiro lugar, eu preciso estar disponível para ver Deus falar. Você está disponível? Ele diz: eu vou subir a minha torre de vigia. Amém? Eu vou ficar ali aguardando no baluarte, eu vou ficar ali aguardando o Senhor responder a minha queixa. Eu vou ficar aguardando Deus falar. Não há nenhum problema, eu já disse mais de uma vez e vou falar novamente. Eu vou ser muito repetitivo sobre isso nos últimos dias e talvez até durante muitas pregações minhas, porque criaram uma mentalidade de que você não pode ter queixas. Criaram uma mentalidade de que nós não podemos perguntar. Nós não podemos ter talvez um embaçamento da visão. Nós podemos. O que nós não podemos
é permanecer com a visão embaçada. O que nós não devemos é nos acomodarmos e vivermos dia após dia sem nenhum planejamento, pastor Valdemir. Sem nenhum planejamento, sem nenhuma visão, sem nenhum norte. Aonde vamos estar daqui a 5 anos? Eu acredito que Deus tem um plano para a tua vida daqui a 5 anos. Amém, queridos? Eu acredito que Deus quer que você chegue em algum lugar daqui a 5 anos. Eu acredito que talvez até antes, Deus quer fazer coisas acontecer na minha e na tua vida, mas você precisa ter clareza da visão. Diga, clareza da visão. Isso é muito profético, queridos. Isso é muito profundo. Isso é muito urgente. Por quê? Porque quando eu não tenho clareza da visão, e quando eu não estou disponível para ver Deus falar, eu vou querer acessar coisas, ou ir por caminhos, ou pegar atalhos, pensando que é a visão. E isso é muito ruim. Por quê? Porque quando a visão embaça, você perde a estrada, você perde o retorno. E o retorno, às vezes, é muito longe, sim ou não? O retorno é longe. Retrabalho sempre é mais doloroso. Recomeçar é fácil? Começar já não é. E recomeçar? Você diz, meu Deus, eu vou andar aquele tudinho, eu vou fazer aquilo tudo novamente. Eu vou andar todo aquele caminho, sabe por quê? Porque eu perdi a atenção, eu perdi o foco da entrada. Porque eu não prestei atenção no que a placa estava me sinalizando. Deus é a nossa placa. O tempo todo o Senhor está colocando dizeres, mensagens, informações, porque o conhecimento de Deus é lâmpada para os nossos pés. Amém, queridos? Lâmpada para os meus pés, o salmista vai dizer, a tua palavra, luz para o meu caminho, ou seja, dá clareza. Quem precisa de clareza? Amém, queridos? Você precisa de mais clareza, nós precisamos de mais clareza. Mas para isso, esteja disponível para ver Deus falar. Ah, pastor, o senhor pregou isso aqui para os líderes no encontro de líderes quinta-feira passada. É, mas eu estou falando hoje. Porque a visão precisa ser repetida. Amém, queridos? Nós precisamos repetir a visão. Você já viu um filho que você, toda vez diz para ele, olha, tu sabe que tem que chegar cedo. Sim, eu sei, mãe, mas tu não chega, tá? Sim, mãe, eu sei. Tu não, olha, aí daqui a pouco a mãe, vai sair, né? Escuta o que eu lhe disse. Porque a visão precisa ser o quê? E o cara ainda chega tarde. Porque a visão precisa ser repetida. Nós precisamos de clareza. Por quê? Porque parece que nós nos esquecemos. Nos esquecemos muito fácil. Então, Abacuque vai dizer assim, ele dará resposta à minha queixa. Você crê que o Senhor tem respostas? Amém, queridos? Quantos querem? Levanta a mão assim e diz, eu quero. Eu creio, Senhor. O Senhor vai dar resposta. Talvez você não tenha respostas hoje, André. Talvez você não tenha respostas hoje, Rose. Talvez você não tenha hoje, Elias, mas Deus vai dar resposta. Pergunta, amém, queridos? Olha, é pecado murmurar, perguntar não. Amém, queridos? Deus não é um carrasco que a gente vai perguntar a ele, vai dizer, por que você está perguntando? Está duvidando de mim? Toma. Cara, que isso? A gente pensa que Deus é a gente. O homem é assim. Deus não é assim, querido. Deus não é assim. Quando nosso filho pergunta uma coisa mais de 3 vezes, menino, tá ficando doido? Eu já falei, Deus não é assim, meu amado. Deus não é assim. Deus, ele é paciente, ele é longânimo, ele é educado, ele é nobre. Amém, amados? E ele tem todo o interesse de te explicar e de te responder, porque ele tem um plano. Amém?
Ele tem um plano e ele quer te dar respostas para que você tenha um mapeamento desse plano. Aí eu pergunto a você, quanto tempo você está se dedicando a falar com ele, a esperar por ele? Isso é uma pergunta que devemos fazer. Abacuque vai dizer, olha, eu permanecerei no meu posto de sentinela. Não sai do teu posto. Ah, mas Deus está demorando, eu vou dar o meu jeito. Não dá o teu jeito, querido. Amém? Ah, mas eu não rompi, a idade está passando, eu não rompi, a igreja não rompeu. Querido, se você não rompeu, se a igreja não rompeu, é porque Deus ama a gente. Sabe por quê? Porque você, se Deus der antes, aquilo que você não está preparado para ter, vai te matar. Vai gerar dor, vai gerar problema para você, vai gerar... Por quê? Porque você não está treinado. Você não está com as respostas certas para as perguntas que você está fazendo. Quantos estão entendendo? Diga amém, irmãos. Tem sentido, amém? Você precisa de respostas. Agora a pergunta é, você está aonde? Procurando respostas aonde? Na internet? Ou você está colocando, como a pastora Gisele falou aqui, joelho no chão? Você está dedicando tempo, você está no seu posto de vigia? Você está no seu posto de vigia? Você está ali, eu tenho que ter o meu quarto de guerra, eu tenho que ter o meu momento de oração. Eu tenho que ter o meu tempo com Deus, e a vida da gente muito acelerada rouba isso, sim ou não? Rouba, irmãos, rouba. Rouba, e aí onde entra um X. Porque às vezes parece que Deus está em silêncio. Parece que Deus não quer falar comigo mais. Quem já percebeu assim o Senhor meio em silêncio? É terrível. Você fica meio... Mas Deus, o Senhor vem para o culto, você vê... Rapaz, Deus falou com aquela irmã, eu acho. Porque a irmã sentiu a presença. Mas Deus não falou comigo, porque... A pergunta é, você está preparado? Esteja disponível para ver. Ele diz, olha, eu vou ficar no meu posto de sentinela e tomarei posição para aguardar ele me dar resposta. Amém, queridos? Aí tem gente que não espera. Não espera, a moça está esperando uma resposta de Deus, aí se agarra com o primeiro que vem. Aí depois diz, porque eu sou amaldiçoada. Você não é amaldiçoada. Você só não espera a resposta de Deus. Você só não apresenta diante do Senhor, mas aquele negócio, aquela sociedade, aquela pessoa. Queridos, você precisa fazer algumas análises. Você precisa colocar diante de Deus, você precisa orar, pedir discernimento ao Senhor. Então, esteja disponível para ver Deus falar. Até Jesus disse, entra no teu quarto, fecha a porta. Amém, queridos? E às vezes a gente ignora rigorosamente isso. Ignora de forma negligente isso. Mas Abacuque diz, ele dará resposta. Para quem se coloca à disposição de aguardar, ele dará resposta. Por quê? Porque você não deve orar e dizer, eu entreguei na mão de Deus, nem oro mais. Não é assim, queridos. Você ora e fica aguardando a resposta. Amém? Deus quer recuperar as tuas orações que tu deixou pelo caminho. Deus quer que você recupere. Nem oro mais pela salvação do meu marido, nem oro mais pela salvação da minha filha. Está na mão de Deus. Não, está na mão de Deus nada, querida. Ora. Amém? Apresenta. Coloca diante das mãos do Senhor. Eu vou subir a minha torre de vigia. Tu está subindo a tua torre de vigia? Está subindo para a torre de vigia para ficar lá, ó, de cima. Quem ora vê de cima, irmãos. Amém? Diga assim, quem ora vê de cima. Quem não ora, perde a visão. É uma disciplina extraordinária a oração. Mas quem ora tem que ter um elemento chamado espera.
E a gente vai ver isso no terceiro momento dessa mensagem. Mas vamos lá. Veja que coisa extraordinária acontece no verso 2. Veja que coisa. Aí, Deus responde. Quando Deus responde, você tem que fazer o quê, pastor? Você tem que fazer o quê, meu irmão? Escrever a visão. Amém? Aí vê o que Abacuque vai dizer. Escreve minha resposta. Ele vai relatar o que o Senhor falou com ele. Escreve a minha resposta em tábuas para que se possa ler depressa com clareza. Esta é a visão do futuro. Descreve o fim e tudo se cumprirá. Escreve com clareza. Escreve com clareza para quem passe correndo, veja. Para quem passe de longe, veja. E é muito importante nós termos clareza do que Deus tem para a nossa vida. Nós temos clareza do nosso vocário, do nosso chamado, da nossa vocação, da vocação ministerial da nossa igreja, para nós nos encaixarmos nela, progredirmos nela, avançarmos nela. Porque quando nós entendemos a visão, nós não nos embaraçamos com as emoções. Você não vai basear a sua vida em resultados de satisfação pessoal com o irmão, ou com o teu filho, ou com tua filha, ou com o teu esposo. Quando você tem clareza da visão, às vezes um não vai seguir a visão, mas quando você tem clareza da visão, você vai seguir a visão. Às vezes acontece de um ficar em casa, de outro ir. Porque um está com a visão e o outro está sem a visão. Agora, quem está com a visão, preste atenção, quem está com a visão sempre puxa o outro que não está com a visão. Amém, queridos? Por quê? Porque ele está recebendo a visão, ele está dizendo, é um tempo. É o tempo de escrever o que Deus quer fazer na minha vida. Você está escrevendo o que Deus quer fazer na tua vida? Você está escrevendo? Pega a caneta aí. É tempo de escrever o que Deus quer para a minha vida. Você está escrevendo? Ou você deixa a vida me levar, como a música diz? A vida do crente, ela é guiada por Deus. Diga, a vida do crente é guiada por Deus. Deus quer escrever a tua vida. Deus quer te dar o norte. Deus quer te dar a direção. Amém? Tem pouco amém, porque a gente quer fazer a nossa vontade. É por isso que tem pouco amém. Eu até entendo vocês. Mas a vontade do Senhor é perfeita, é boa e é agradável. Eu entendo porque eu também sou humano e pecador como vocês. E tem hora que a gente quer a nossa. E nem sempre a visão de Deus vai nos agradar. Mas o Senhor, ele é galardoador. O dono da vinha é generoso. Se ele te chamou, ele vai te sustentar. Se ele te chamou, ele vai prover. Amém? O povo está desanimado, Senhor, hoje. Viu? O povo não está crendo, não. Se ele te chamou, ele vai prover. Ele vai te sustentar. Mas eu estou com medo, eu tenho medo do chamado, eu tenho medo. Sai da zona do medo. Se entrega. Amém? Se entrega, escreve a visão, tá? Porque visão se escreve em tábuas, tá? Visão se escreve, como diz, tá? O texto da NVI diz assim, escreve a visão em tábuas, linguagem de hoje vai dizer, escreve a visão em tábuas. Eu pergunto a você, como é que se escreve numa tábua? Se escreve numa tábua cortando, marcando a tábua. Sim ou não, Gui? Tem que você escrever, né? Se escreve o quê? Riscando a tábua. Principalmente na época de Abacuque. Não é? Não era com hidrocor. Faber-Castell. Era riscando a tábua, era dizendo assim, vai ficar cravado, marcado aqui. Vai ficar esculpido
esculpido, vai ficar escrito aqui. Sabe por quê? Porque visão se escreve de caneta. Visão se escreve de uma forma que você não vai se... Vai vir chuva, vai vir vento forte, vai vir tempestade. Quando passar tudo aquilo, vai estar escrito nas tábuas. Do mesmo jeito. Vai vir problema, vai vir crise, vai vir enfermidade, vai vir tudo. Mas o Senhor está dizendo, olha, eu escreve na tábua. Porque tudo vai querer competir com a visão que Deus está te dando. Amém? Eu vou repetir mais uma vez. Tudo vai querer concorrer, competir com o que Deus quer para a tua vida. Tudo! Absolutamente tudo. Não duvide, Satanás sabe. Se você escrever, eu não vou escrever não para ele não ler, deixa de ser frouxo. Ou tu se garante no teu Deus. Tem gente que diz assim, nem ora falando, porque o diabo escuta e vai. E aí, meu filho, quem é mais forte? Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém, queridos? Quando Deus manda, querido, olha, quando você está em comunhão e na visão, você tem autoridade sobre os demônios. Amém? Quantos querem ter autoridade sobre os demônios? Quantos querem dizer assim, ó, mão para trás, se ajoelha agora e nem olha nem para minha cara? No nome de Jesus. Sabe por quê? Porque quando você obedece, você conquista autoridade. Quando você obedece, você conquista visão. Amém? Tá meio abafadinho, Dan. Abafasse. Bota um médio aí. Quando você obedece, você conquista autoridade. Quando você segue a visão, ficou baixinho, não foi? Bota um médio aí. Quando você obedece, melhorou. Eu gosto de falar e o meu coração dá uma tremida assim. Pronto. Agora tá bom, mexa mais não, em nome de Jesus. Então, quando você obedece, você conquista autoridade. Então você pode escrever, irmão, na tábua, no quarto, em todos os lugares, o plano de Deus para a tua vida. Amém, queridos? Porque o diabo não vai... Olha o que Deus tem para ela, vou atrapalhar. Deixa atrapalhar, deixa ele vir, queridos. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E se você seguir a visão, não vai ter como dar errado. Agora, se vem um e te leva para um lado, se vem outro e te leva para o outro, se vem outro e diz, foi isso que a serpente fez com Eva. Qual foi a visão? Não come. Qual foi a visão? Não come. Se tu comer, tu vai morrer. A serpente disse, não é bem assim não. Que exagero. Para que isso? Deus sabe que se você comer, você vai ser igual a ele, conhecedora do bem e do mal. Uau. Cuidado com as propostas que vão vir roubar a tua visão. Cuidado com as propostas. São muitas propostas. São muitos convites. São muitas ideias. Sabe? Queridos, vamos lá, vamos adiante. Deus dá visão. Deus dá uma visão para Abraão. Vamos lá. Preste atenção nesse texto. Espere com paciência a visão. Antes de eu entrar para a visão de Abraão, eu quero destacar esse versículo 3. Espere com paciência. Veja o que Abacuque vai dizer. Se parecer que demorar, se parecer que demora a vir, veja o que Deus diz para ele. Espere com paciência. Pois certamente acontecerá, não se atrasará. Amém? Quem pegou? Quem pegou? Espere com paciência. Se parecer que vai demorar, não vai demorar. Não. Às vezes o tempo que Deus está te dando, o tempo de você esperar, é o tempo de você se organizar. O tempo que você ainda está pequeno é um tempo bom. O tempo que a igreja não rompeu, multidões e mais multidões, 3, 4 cultos, se mudar, outro galpão, outro lugar e tal. Então, assim, queridos, o tempo que a gente está pequeno é um tempo de esperar, é o tempo de se organizar. É o tempo de treinar. Amém, queridos? É o tempo da gente fazer com excelência as coisas, é o tempo da gente se organizar, é o tempo da gente, sabe,
se preparar, treinar, forjar nosso caráter, nossas habilidades, trabalhar o nosso jeito de lidar um com o outro. Amém, queridos? Quantos estão entendendo? Às vezes o tempo que Deus dá para a gente de esperar, diga esperar com paciência. Tem gente que não espera. Cadê, que não rompe? Cadê? Eu estou ficando velho, cadê? Isso não muda, isso não acontece, esse milagre não acontece na vida do meu marido, na vida da minha filha, na vida da minha casa, na minha vida financeira. Espera com paciência. Enquanto isso, se organiza. Amém? Enquanto isso, organiza tuas finanças, organiza tua saúde. Amém, queridos? Organiza a tua saúde. Eu tomei um toque da saúde há 2 meses atrás. E senti umas dores e tal. E aí fiz uma dieta, comecei a me organizar. Tirei o açúcar, tirei massa. Aí às vezes dou uma beliscadinha ou outra ali, que ninguém é de ferro. Mas já perdi 13 quilos, queridos, em 2 meses. Diga, 2 meses. Cuida da tua saúde. Amém, queridos? Cuida da tua saúde, cuida das tuas finanças. Sabe? Reduz despesas. Treina teu filho, conversa com tua esposa, dá tempo. Esse tempo que Deus está te dando, que tu está meio parado lá, conversa mais, ora mais. Amém, queridos? Aí tem gente que pensa que Deus está, minha vida está tão parada, estou tão monótono, sabe, eu estou enjoado, eu estou entediado de tudo. Não, queridos, Deus está permitindo que você viva um tempo de espera. Porque vai acontecer. Certamente acontecerá. Veja o que a palavra profética de Abacuque vai dizer. Certamente acontecerá. Amém, queridos? A pergunta é, você está se preparando para acontecer? Eu quero casar. Como desse jeito? A menina está, né? Se cuida. Amém, queridos? Se cuida, se organiza. Eu quero casar. Se prepara para casar. Amém? Eu quero fazer uma universidade sem pagar nada. Se prepara. Amém, queridos? Ah, mas se eu me preparei, fui eu que conquistei. Não, foi Deus. Foi Deus que te preparou. Amém, filho? Foi Deus que te deu visão. Foi Deus que te deu clareza. Deus disse, olha, eu vou fazer, vai acontecer. Sonha. Vai acontecer, a visão é essa. Mas Deus é muito grande para mim. Sonha, acredita. Amém, queridos? Tempo desse eu fui olhar quanto era um curso de medicina. 7 mil reais. Aí eu fui olhar quanto era o expediente. Como era o expediente de aula. Começa das 8 às 10 da noite. De segunda a sexta. Eu disse, já não dá para mim mais. Já passei da idade. Eu tenho um filho, tenho uma mulher para dar conta. Quem é que é? Eu não tenho pai rico para pagar isso para mim. Ou mesmo que eu conseguisse o financiamento, como é que eu vou fazer o resto da minha vida funcionar? De 8 às 10 da noite, de segunda a sexta, só estudando. Mas na hora, querido, o meu reloginho biológico me lembrou de quando eu era um VASP. Um vagabundo sustentado pelo pai. Em casa, sem fazer nada. Mas não tinha visão. Eu pergunto a você, o que você faria se você tivesse a visão que você tem hoje lá atrás? Aonde você estaria hoje? Veja o que a falta de visão leva você a viver e a fazer. Veja o que a falta de visão leva você a não desfrutar. Eu pergunto a você, até quando você vai viver sem visão? Sem clareza? Até quando, queridos? Até quando você vai viver sem visão? Nós precisamos. Cheguei para minha esposa e disse, filho, você precisa fazer um curso. O curso é esse. Está aqui. Filho, como é que tá as contas? Como é que vamos ajustar? Talvez dê, vamos lá e tal. Não pode, daqui a 5 anos você tem que estar em outro patamar. Amém, queridos? E vocês, amados? Deus tem visão. Deus tem propósito. Agora é doloroso. O processo é doloroso.
Amém? Ah, eu quero ter o meu negócio, eu quero abrir a minha empresa. É doloroso. É doloroso. Eu quero romper, eu quero ter célula, eu quero abrir. Deus está me dando conhecimento da palavra, Deus está me dando clareza. Eu estou lendo a Bíblia, as palavras estão saltando dos meus olhos. Eu quero fazer uma célula na minha casa, eu quero fazer um culto na minha casa, eu quero levar os irmãos na minha. Eu quero fazer a obra do Senhor, eu quero chamar meus vizinhos, meus amigos, eu quero apresentar o Senhor Jesus a eles. Lembra de Mateus? Levi, quando ele se converte, ele chama os publicanos e faz um jantar na casa dele, uma grande célula, reúne todo mundo, os poderosos e numerosos publicanos, diz o texto. Poderosos e numerosos publicanos. Estava todo mundo lá comendo, Jesus na mesa, certamente todo mundo olhando para ele, perguntando, e tu não vai voltar mais não? Ele disse, vou mais não, ele me chamou. Ele me chamou, ele recebeu uma visão. Amém? Se Deus te chamasse hoje para abandonar tudo para tu servir a Ele. Se Deus te chamasse hoje para tu abandonar tudo e servir a Ele. Eu pergunto a você acha que eu não teria condições de me preparar para um concurso público e trilhar uma... Queridos, tudo posso naquele que me fortalece. Se eu botar na cabeça, já era. Mas às vezes Deus nos chama para algumas missões, que quando a gente vai olhar outras, não dá mais. Como é que vai ficar a igreja? E os cultos à noite? E as aulas? E os seminários? E o que Deus já colocou para eu fazer? E a visão? Mas existem muitas outras oportunidades, mas e a visão? Aí o Senhor disse, tu pode ir para essa aqui, ó. Ainda deixa tu ir para essa. Eu disse, amém. Porque eu quero mais. Quem quer mais? Quem quer mais? Quem quer mais? Amém, queridos? Você parou no tempo? Pare no tempo não, Deus tem visão para você. Deus tem visão. Eu quero aqui ler um texto. Eu não vou entrar na história de Abraão e de Ló, porque senão eu vou me estender bastante. Mas o texto de Isaías, coloca aí o texto de Isaías, 69, verso 6. Mas pastor, o senhor já leu esse texto aqui, vou ler e vou repetir milhões de vezes. Porque nós temos que crer. Até a gente crer, eu vou ler. Eu vou ler. Então, Isaías 66, verso 9. Tá? Isaías 66, 9. Diz assim. Conseguiu projetar? Veja, coisa linda. Vamos ler comigo? Toda a igreja. Acaso faço chegar a hora do parto e não faço nascer? Diz o Senhor. Acaso fecho o ventre, visto que faço dar à luz? Pergunta o seu Deus. Eu li esse texto num culto de inauguração de uma igreja de um pastor amigo meu. Há 4 anos atrás, juntamente quando nasceu a família na graça, ele estava sendo encorajado a abrir uma igreja. E eu encorajei e disse, abra na sua casa. Ele mora em aldeia, em uma casa enorme, e eu disse, aqui já é a igreja. Ele recebeu a visão. Mas foi tão difícil, 4 anos de muita dificuldade, pessoas saem da igreja, pessoas que saem da igreja levam outros, pessoas que saem da igreja ficam falando do pastor, pessoas que, sabe, muito doloroso, muito chato, muito difícil, não estão abrindo igreja para ganhar vida, são pessoas estruturadas, muito bem estruturadas, por sinal, não precisam disso. Estão fazendo porque é chamado de Deus. Amém? E quando Deus chama, Deus diz assim, para tudo e faz isso. E eles fizeram isso. Pararam tudo e fizeram. E há 4 anos, agora, eu fui lá no culto de inauguração e disse, e o Senhor falou ao meu coração, quando eu estava lá, tinha uma comitiva de pastores, todo mundo bonitão, de terno lá, eu fui com a minha camisa de botão, tranquilo. Disse, meu Deus, todo desmantelado. Aí Deus falou para mim assim, tu vai ler Isaías 63, 9 para ele. Aí eu disse, amém. Mas duvido eu ter uma oportunidade aqui, do jeito que tem aquela rama de pastor ali. Eu estou mais feinho. Mas não deu outra. O pastor, que não foi nem o meu amigo,
que estava dirigindo o culto, disse: eu quero chamar o pastor Jonathan para dar uma palavra e fazer uma oração. Aí eu disse: pronto. Aí o Senhor disse: é agora. Eu disse: é agora. Aí eu peguei para ele e disse assim: acaso faço chegar a hora do parto e não faço nascer? Diz o Senhor. E quando eu li esse texto, meu amigo e a esposa dele choraram. Eu só li o texto. Aí disse: acaso fecho o ventre, visto que faço dar à luz? Aos olhos humanos, aquela igreja era impossível nascer. Muita dificuldade, pouca pessoa, muito problema, gente complicada. Gente, o mundo está cheio de gente complicada e desleal e desonesta. E a gente tem que ter muito cuidado hoje em dia. Está muito complicado. Até mesmo dentro da igreja. Não estou dizendo que ninguém é santo, os líderes não erram, os líderes erram, mas é muito complicado. E quando eu li esse texto, o Senhor falou tremendamente para eles e eu disse: o recado já foi dado. O Senhor não volta atrás com a sua palavra. Deixa eu dizer algo para você: o Senhor não volta atrás, porque Ele não vai permitir que o bebê seja gerado e na hora de nascer diz: entra, vai nascer não. Não, querido. Diga para o seu irmão assim: vai nascer. Amém, queridos? A grande questão é se você está preparando o quarto já. Amém, pastor José? A grande questão é se você está preparando o quarto. Amém? Porque o não, você já tem, a dificuldade já existe. Mas eu pergunto a você, o Senhor está dizendo: certamente vai acontecer. Ele disse isso para Abacuque, ele disse isso para Isaías. Pessoas, tempos diferentes, mas o povo era o povo dele. E hoje o Senhor está dizendo para essa igreja aqui: vai nascer. Vai acontecer. Amém, queridos? Prepara o quarto. Mas eu não quero filho mais não. Não estou dizendo que vai ser filho não. Amém, querido? Mas para quem quer filho, diz assim: amém. Amém, irmãos? Mas vai romper. O Senhor está dizendo: vai romper. Eu tenho coisas grandes e poderosas para a tua vida. Vai romper. Amém, queridos? Se coloca na torre de vigia. Amém? Espera com atenção, porque quem ora vê de cima. Quem não ora perde a visão. Amém, queridos? Já estou concluindo, está aí percebendo o sermão? Quem ora vê de cima, quem não ora perde totalmente a visão, Daniela. Ah, queridos. Espera com paciência, escreve a visão, espera com paciência, porque vai nascer. O Senhor vai fazer. E quando você estiver pronto, aí o Senhor não vai mandar voltar. Ele vai dizer: vem. Ele vai dizer: vem para a luz. Amém? E é interessante mais essa expressão, quando Deus criou o mundo, aquela parte, no princípio criou. Ok, Guilherme? A Bíblia diz lá, Gênesis 1:1. No princípio criou. A palavra é Bereshit. Criou. Ok? No princípio criou. Mas ele criou o mundo. A terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face da terra. Havia escuridão na face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre a face da terra. Mas o Senhor disse: raiá. Qual foi a palavra? Raiá. Haja luz. O Senhor chamou da escuridão. Ele disse para a luz. Ele disse para a escuridão, para o breu. Porque a terra era sem forma vazia e havia trevas na face do abismo. Ele olhou para aquelas trevas e disse: raia. Qual foi a palavra que ele disse? Todo mundo vai querer estudar no hebraico, fazer o curso de teologia aqui agora. Estou inspirando todo mundo, amém? Estou inspirado hoje. Ele disse raia. Ele disse: haja luz. Vem luz. Vem a luz de dentro da escuridão, pastor Valdemir. Como é que um homem chama
a luz de dentro das trevas, Elias. Deus disse, raiar, haja luz. Ele olhou para a face do abismo, para a escuridão e disse, raiar. É a mesma coisa de quando uma mulher está com um bebê na barriga. O que é que a gente, na linguagem comum, popular, diz? Vai dar a luz. Por quê? Porque vai sair da escuridão para a luz raiar. O Senhor está chamando todos os projetos que Ele tem na tua vida. Ele está dizendo, raiar. Vai vir a luz. Vai vir. Aplaude ao Senhor, querido. Se é para Ele, aplaude. Amém? Aplaude. Ele está dizendo, raiar, vai vir, vai vir. Eu não faço gerar e digo entra. Não, raiar, vai vir. Agora se prepara. Se prepara. Se prepara. Estuda a palavra. Eu quero ser um pregador. E tem gente aqui que vai pregar melhor do que eu, querido. Porque não é sobre pregar bem ou pregar mal. É sobre ter uma palavra da parte de Deus para dar. Amém, queridos? Porque até uma jumenta falou. Quando o profeta não sabia nada. A jumenta disse, tu tá errando o caminho. E tu tá batendo em mim. Entendeu? Tá ali um anjo com espada, vai te matar. Queridos, não é sobre a forma. É sobre a visão. Até a jumenta tinha visão. E tem crente que não tem visão, queridos. Sério? Sério? É sério, sim ou não? Ei, não leva mal não. Sério? Jumento olhou assim e disse, eu não vou não. E Balaão metendo porrada nela, dando pisa nela. E ela, não vou não. E o anjo com a espada lá na mão, esperando ele passar. Ele passar. O anjo chegou e disse, para de bater na jumenta. A jumenta olhou assim, isso não visse não. É um homem com a espada na mão, por isso que eu não fui. A jumenta olhou e disse, eu não vou não, meu amigo. Vai só. Porque Deus dá visão até um jumento, meu querido. Não é possível que Deus não dê visão para mim e para você, que é obra-prima da criação do Senhor. Amém, queridos? Quando Deus criou a gente, Ele disse, Ele fez tudo muito bom, Ele se agradou. Deus quer te dar visão, Deus quer me dar visão. Mas qual é a visão da família na graça, pastor? Se o senhor está falando tanto de visão, vamos ver aí se vai dar certo aí o que eu pedi para as meninas colocarem. Vamos lá. A família na graça, ela tem 3 visões. E a visão precisa ser escrita e colocada na vitrine. Nós vamos fazer uns banners bem grandes aqui para colocar essas 3 visões. Tá? Qual é a visão da família na graça? É importante eu dizer para vocês, ainda é 9 horas, dá tempo. Ô, pastora, estou pregando mais rápido agora, tá percebendo? Quem somos, o que fazemos e onde chegaremos. Tá? E onde chegaremos. Vamos lá? Cadê? Vamos lá? Cadê a primeira? Atuante. Qual é a primeira visão? Nós somos atuante. Qual é a segunda visão? Relevante. Qual é a terceira visão? Transbordante. Diga assim, atuante. Família na Graça é uma igreja atuante, relevante e transbordante. A gente é isso. Nós somos isso. Amém? Nós somos o que, pastor? Atuantes, relevantes e transbordantes. Quando alguém perguntar para você o que é a família na graça, o que é a família na graça? A família na graça é uma igreja atuante, relevante e transbordante. Amém, queridos? Por que ela é atuante? Porque ela é uma igreja que ela se propõe, tá, a comunicar o avanço do evangelho do Senhor Jesus Cristo, tá? Fazer com que o nome do Senhor Jesus Cristo seja conhecido sobre toda a terra. Ela tem que ser atuante. Nós somos atuantes no comunicar do avanço do nome de Jesus. Temos que levar o nome do Senhor sobre toda a terra, consolidar os que vão sendo reconciliados com Deus por meio dessas boas novas, né, das boas novas do Salvador, através do batismo, admiti-los e fortalecê-los através dos princípios da fé nas Escrituras Sagradas. Então, nós temos que ser atuantes em quê? Temos que ser atuantes na comunicação e na divulgação do Evangelho, no fortalecimento, na admissão, no batismo. Amém, queridos? Quantos querem ver pessoas se batizando aqui?
Quantos vai querer pessoas se convertendo, levantando a mão, aceitando Jesus? Amém, amados? Então, o que é que a minha igreja se propõe? Luana, a minha igreja se propõe ser uma igreja atuante. Amém? Atuante que? Na divulgação, na comunicação do evangelho, fazer com que todos compreendam. Não é somente escute, mas é compreendam o evangelho, as boas novas. E aqueles que serão reconciliados, aqueles que aceitarão, reconhecerão o Senhor Jesus como Salvador de suas vidas, serem admitidos na igreja por meio do batismo e serem fortalecidos através dos princípios da palavra, através da fé, das escrituras sagradas. Então, a visão da família na graça, primeiro, é ser uma igreja atuante. Você está evangelizando? Você está comunicando Jesus? Amém? É isso aí, eu quero essa garganta forte aí, evangelizando, já já. Amém? Você está falando, você tem que falar. Se você é família na graça, você tem que ser atuante. Você tem que levar esse evangelho. Você tem que reconciliar pessoas a Cristo. Essa é a missão da nossa igreja. Amém? Essa é a missão da igreja. Essa não é a missão do pastor Jonathan. Porque nenhum ministério se sustenta só quando o pastor, ou só quando o pastor tem ele no coração. A visão tem que ser compartilhada, tem que ser colocada nas tábuas, para que quem passe correndo veja. Amém? Você tem que ter clareza, e eu estou fazendo isso nessa noite. Agora sim, além de atuante, nós queremos ser o quê? Nós somos relevantes. Por quê? Porque é muito lindo isso, gente. Fazendo de forma contínua e com excelência cultos e trabalhos que de fato toquem vidas. Sabe o que é ser relevante? É tocar vidas. Sim ou não? Porque, veja, uma coisa é eu atuar, comunicando, levando, batizando, mas e depois? O dia a dia. Por exemplo, Eli e sua esposa, vou dar um exemplo, me permitam. Vieram domingo, vieram hoje. Amém? Vieram domingo, vieram hoje. Mas nós temos que tocá-los. Amém, queridos? Nós temos que ser relevantes. E para os que já vêm há muito mais tempo, como André, Luana, né? Zé, Gui, pastor Valdemir, pastora Gisele, Betânia, Ebenezaide, Duda, Isa, Daniel. Nós temos que dizer assim, uau, que culto. Amém, queridos? Que culto. Então, toquem as vidas das pessoas e gerem mudanças positivas e relevantes em todas as áreas e faixas etárias. Não é só para novo, não é só para adolescente, mas é para o idoso. Nós queremos criar um núcleo de histórias para o idoso. Amém, queridos? Nós queremos criar, não sei se vai ser um núcleo, se vai ser um fórum, se vai ser um podcast da terceira idade, se vai ser, não quero saber. Eu quero ver os velhos falando. Eles não vão pregar, eles não vão dar estudo bíblico. Eu quero ver eles contando história e dando exemplos e dando orientação, queridos. Sim ou não, amados? A Bíblia diz: os mais velhos ensinem aos mais jovens. Cadê esse povo na igreja? Pergunto, cadê esse povo? Cadê o espaço deles, queridos? Você sabia que o Brasil está cada vez mais tendo idosos? E vai cada vez menos ter jovens? E com a migração de jovens para o exterior, que cada vez mais eles estão indo embora, cada vez mais vai ficar idosos. E eu pergunto a você, isso não é um futuro lá atrás, não. Isso já acontece hoje, porque as pessoas estão vivendo mais. E a gente vai pegar esse pessoal e botar onde? Ah, eles simplesmente vão começar a ficar em casa assistindo live e calados na solidão. Eles vão falar. Eu quero idoso falando, porque nós vamos atingir, amém, a todas as faixas etárias. Nós queremos ser relevantes. Eu quero que o idoso diga: eu gosto de ir na minha igreja, porque eu tenho voz. Ele não tem voz aqui para ser chato, não. Ele tem voz para falar, queridos. Ele vai contar a sua trajetória.
Ele vai falar, ele vai dar testemunho, ele vai dizer as maravilhas que Deus fez na vida dele, os erros, e vai dar conselho pra gente. Isso vai ser tremendo da parte do Senhor. Isso já é um projeto que nasceu do meu coração, tá? Recebemos da parte de Deus isso. Acreditando que o próximo culto será sempre melhor. O próximo culto será sempre melhor. Então eu já tenho que sair daqui hoje, Gisele. Pastora Gisele, pastor Valdemir, pastora Amanda, a gente tem que sair daqui dizendo assim, e domingo? Amém, queridos? Diga assim, a unção de ontem não serve mais para hoje. Diga para o seu irmão agora, a unção de ontem não serve mais para hoje. Ah, mas eu preguei esse final de semana que disseram. Hoje eu recebi vídeos, o pessoal do acampamento, do retiro que fui, o pessoal do nosso acampamento falando da mensagem. Meus queridos, o que aconteceu ontem não muda nada hoje. E eu pergunto a você, todos nós, se chegarmos cedo, se cuidarmos das nossas áreas, se dermos o nosso melhor, se convidarmos pessoas dizendo vai ter um próximo culto, queridos, já já esse lugar enche. Amém, queridos? Amém? Amém, amados? E eu já estou vendo cadeiras acolchoadas. Hoje eu fiz um orçamento de 50 cadeiras acolchoadas. Pela fé. Amém. Amém. Eu já fiz cadeira linda, irmãos. Cadeira linda. Fiz um orçamento assim pela fé, só para sondar. Orçamento, né, Elias? Custa nada, né? Custa nada, pelo amor de Deus. Nem, quer dizer que eu não posso nem cotar, é? Não, para, eu tenho fé, eu tenho visão, amém, queridos? Quem tem visão, faz orçamento pelo menos, porque o meu Deus é dono da prata e do ouro, meu querido. Se Deus me deu um prédio novo e fez eu reformar ele no meio da pandemia, quando a Disney estava fechada, quando todo mundo estava morrendo de carrada, e a gente aqui dentro, e a gente está de pé, queridos. O que é impossível para Deus? Nada é impossível para Deus, queridos. Nada é impossível para o Senhor. Tá? Então, assim, eu não tenho pai rico, não tenho mãe rica, e Deus fez isso. Porque é Ele que sustenta, é Ele que mantém a visão. Amém, amados? A gente vai juntar essas cadeiras aqui para a casa de campo da gente, a casa de praia dos encontros da gente, dos acampamentos da gente. Pela fé. Amém, queridos? Porque isso aqui é bom para usar molhado, saindo de uma piscina, não é, Valdemir? Isso aqui é bom para usar molhado, porque por isso que é de plástico, Gisele. Vai ser da Igreja Kids. A Igreja Kids vai ter umas mesinhas específicas, pastoras. Ah, do templo. Ah, sim. Essas cadeiras é grande. Vai ser uns kids grandes, pastor. Olha, mas veja. Vamos lá, queridos. Diga assim, a visão da família na graça é ser atuante, é ser relevante e é ser transbordante. E o que é ser transbordante, pastor? Diga assim, se eu transbordar, eu vou derramar aos que estiverem à minha volta. Se eu sou transbordante, eu derramo. Eu pergunto a você, você é a família na graça? Você tem que começar a derramar. Amém, queridos? Essa visão é do Senhor, sim ou não, amados? É a visão de Deus para a família na graça, amados. Se eu sou transbordante, então, a visão é compartilhar. Diga, compartilhar. Multiplicar. Tudo que recebemos da graça do nosso Salvador Jesus Cristo e gerar espaço. Diga, gerar espaço. Porque toda centralização de poder chama demônios. Toda pessoa que diz, os meus jovens, as minhas crianças, a minha igreja, não é nada teu, é tudo do Senhor. Amém, queridos? Você está, eu estou, tudo é de Deus. Amém? Às vezes a gente fala sem maldade e tal, e às vezes tem gente que vai gostando. Uma coisa é falar sem maldade, mas tem coisa que vai gostando. E aí, quando Deus diz assim, é a hora de tu expandir para outro lugar, a pessoa diz assim, o pastor me tirou. Aí sai da igreja. Sai da igreja porque o pastor tirou. Não, querido, está fora da visão. Porque a visão é multiplicar, amém? A visão é render, a visão é avançar. Então, eu toco bateria bem? Eu toco. Tá ali os meninos, ó. Tem que estar preparado para quando chegar outra criança que toque bem, dizer assim, agora é a tua vez.
Amém, meu amado? Quando chegar outra menina que canta horrores, você diz assim, meu Deus do céu, uau. Tu me ensina essa pirueta? Não é ficar com inveja. Não é ficar, eita, agora o pastor vai botar toda vez ela. Vou sim. Porque todo mundo quer ouvir aquela voz linda. Amém, queridos? Amém? Agora eu só vou botar se tiver caráter, competência, coração, carisma. Porque para lidar com gente tem que ser carismático, gostar de gente. Sim ou não, Guilherme? Como é que você vai botar uma pessoa a cuidar de gente que chuta a canela dos outros? Pessoa, sabe? Pessoa difícil, ver pelo em ovo. Dá pra render com uma pessoa dessa? Não dá pra render, meu mano. Tá? Então, assim, tem critério. Ei, vai ter critério. Tá certo? Então, tem que ter. Tá? Então, ser uma igreja que transborda, compartilha a visão, tá? Dá espaço para os que querem dar continuidade, os que querem gerar espaço para os que querem dar continuidade ao ciclo de amor e de formação de novas pessoas. Isso é lindo, gente. Isso aqui é tremendo. Veja, dar continuidade a esse ciclo de amor e de formação de novas pessoas. Temos que dar continuidade. Amém, amados? Porque, veja, pastora Gisele, se eu costumar a igreja a crescer somente comigo, com meu amor, com meu abraço, quando eu não conseguir abraçar, quando eu não tiver mais condições de abraçar, quando eu crescer muito, Guilherme, o que é que vai gerar? As pessoas vão dizer o quê? O pastor não tem mais tempo para nada. Aí vão embora. Mas se você crescer na visão, você vai dizer assim, a minha igreja, ela é atuante, ela é relevante e ela é transbordante. Isso é o que você que se diz família na graça tem que começar a vestir essa camisa. Tá? Nós vamos fazer uma camisa. Nós vamos botar um banner bem bonito aqui. Dessa vez eu vou botar. Uma igreja atuante, relevante e transbordante. É isso que queremos ser. Tá? Com cultos. Cada culto será um novo culto. Amém, amados? Porque a gente vai aqui, pastora Gisele, fazer um trabalho medonho. A gente, né, faz rifa, faz pipoca, vende isso, vende aquilo, cinema, junta dinheiro, traz um cantor de fora, enche a igreja dos outros, dos crentes das outras igrejas. Porque quem vai vir ouvir o cantor é os crentes das outras igrejas. Aí depois daquele cantor, todo mundo vai embora. O próximo culto, como é que tá o próximo culto, pastor? Como é que tá o culto? Aí eu pergunto a você, evento? Evento? Queridos, a igreja precisa ter uma visão. Amém? Quando ela tem uma visão que cada novo culto é um novo culto, é uma nova expectativa, há algo de Deus. Você sabia que o culto ia ser isso? Você sabia que a palavra ia ser essa? Você sabia que ia ter a sua resposta da sua irmã aqui nesse culto, irmã Regina? Você sabia? Sim? Não, sabia não? Claro que não sabia. Amém, amados? Porque Deus tem milagres reservados para ambientes específicos. Deus tem coisas certas, porque você precisa estar olhando de cima, esperando de cima. Porque quem ora vê de cima. Amém? Então, quem abraça a visão? Você precisa abraçar a visão. Pastor, eu não tenho nenhuma visão. Então se apega a quem tem uma visão. Amém? Deus não está me dando ultimamente nenhuma visão. Então segue a visão de quem tem uma visão. É melhor. Vai dar mais certo. Porque dentro da visão de quem tem uma visão, você pode ser desenvolvido. E você pode multiplicar essa visão. E você pode alcançar muitas vidas. E esse culto durante a semana e os outros cultos de domingo, tudo ser transformado, tudo ser mudado. Isso vai ser repetido várias vezes, até ser internalizado por nós. Amém? Então, Deus abençoe tua vida. Fica de pé em nome de Jesus.